Bom dia, irmãos e irmãs, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Chegou a nosso abençoado que terça-feira, né? Para honra e glória do Senhor, estamos aqui. Até aqui o Senhor nos sustentou, nos guardou, cuidou de nós e nós estamos aqui nessa manhã abençoada para deixar uma palavra do Senhor às nossas vidas, nossos corações, né? Que ela se faz presente na nossa vida, que nós buscamos cada dia mais estar aos pés do Senhor, porque se nós não tivermos aos pés do Senhor, nós não vamos conseguir passar, né? Pela prova, pelas dificuldades e até mesmo o dia a dia da nossa vida, né? Que o inimigo tá aí, veio para matar, roubar e destruir e para nos acusar de coisas que nós não fizemos e que não estamos fazendo. Então nós temos que estar firmado na presença de Deus, né? Porque quem testifica a nossa vida é Deus. Irmãos, vamos orar para iniciar a palavra aqui, né? E vamos orar para que Deus venha nos guardar. Senhor, meu Deus, meu Pai, guarda minha mente do que procede da minha mente, guarda os meus ouvidos do que eu ouço, guarda os meus olhos, que são a candeia do meu corpo, do que eu vejo, porque se meus olhos forem mal, todo o meu corpo será mal. Guarda, Senhor, a minha língua, que tem o poder de vida e morte. Guarda a minha boca do que procede do que eu falo. Guarda, Senhor, a minha garganta. Sonda, Senhor, o meu coração. Vê se há caminho mal em mim, Senhor, porque eu sou falha, fraca e pecadora. E eu preciso do Senhor todos os dias da minha vida. Sou dependente do Senhor. Guarda, Senhor, o meu corpo, a minha alma. Guarda, Senhor, todos os órgãos do meu corpo, porque pertence ao Senhor, desde o sangue, do alto da cabeça, dos vasos sanguíneos, do coração, do pulmão, do esôfago. Guarda, Senhor, o meu deitar, o meu levantar, guarda os meus passos, dirija, Senhor, cuida de mim, Jesus, de nós, né? Porque nós não somos nada sem o Senhor, nós precisamos de ter uma direção do Senhor, né? E nós podemos cair. A Bíblia diz que aqueles que se encontram caídos se levante, né? Se levante para continuar, né? Então, o Senhor dá oportunidade todos os dias para nós, né? As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, né? Irmãos, hoje a palavra veio bem poderosa, porque eu estava falando com o Senhor em espírito na madrugada, e eu estava lendo um texto e o Senhor estava falando ali, e essa palavra veio muito abençoada, que fala de Maria, que unge com unguento os pés de Jesus. Só que tem um dizer muito poderoso disso, porque Maria, ela ungia os pés de Jesus com aquele óleo perfumado, mas ela ungia com todo o seu coração. Não era pelo valor do que ela estava fazendo, né? E Jesus sempre nos ensinou isso, que não é pelo valor que nós estamos fazendo para alguém, mas é o coração que nós estamos fazendo, né? Então, ela escolheu o melhor para Jesus. Será que Jesus está em nós e Jesus transparece em nós? Será que nós transparecemos Jesus e queremos o melhor para o nosso próximo? E queremos o melhor para o nosso próximo, do nosso coração? E fazemos o melhor para o nosso próximo? E será que Jesus está contente conosco do que nós estamos fazendo? Vamos ler essa palavra hoje para entrar no nosso coração de uma forma sobrenatural, porque o Senhor, ele interpreta, o Espírito Santo interpreta da maneira que vai tocar nós, que vai ver como nós estamos na presença de Jesus, né? Que vai mexer conosco, né? E aqui fala que Maria, eu coloquei a partir do verso 3, né? Versículo 12, verso 3, mas vamos ler desde o início. Foi depois Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando um arradel de unguento de
nardo puro de muito preço ungiu os pés de Jesus. Enxugou-lhe os pés com seus cabelos e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, que havia de traí-lo, disse: Por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso e não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançavam. Então, irmãos, preste bem atenção nessa palavra, né? Porque às vezes nós estamos como Judas, né? Como Judas Iscariote. E disse, pois, Jesus: Deixai-o para o dia da minha sepultura, guardai isso, porque os pobres sempre os tende convosco, mas a mim nem sempre me tendes. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali, e foram não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. E os principais dos sacerdotes tomaram a deliberação para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Então, muitos dos judeus, por causa deles, iam e criam em Jesus. Então, como as pessoas vão crer em Jesus se nós estamos interpretando, né? Nós estamos transparecendo a Jesus de uma maneira errada, de uma maneira, aqui nessa palavra tem também hipocrisia, né? E na realidade nós acabamos agindo de uma outra forma, né? Isso é muito importante a gente ler a Bíblia para que a gente venha entender o que Jesus está falando conosco a cada dia, né? A cada momento, a cada instante, para que nós possamos entender aonde nós estamos falhando, né? E aqui tem uma reflexão desse verso 12, que Marta e Maria são um modelo de hospitalidade, né? Em primeiro, Maria enxuga os pés de Jesus com o cabelo. Lembra-se, nem é Maria Madalena. Ela não responde a uma... Peraí, eu vou ler de novo que eu pulei aqui. Marta e Maria são um modelo de hospitalidade primeiro. Marta sugere... Marta supre, as necessidades físicas básicas do Senhor. Maria enxuga os pés de Jesus com o cabelo. Lembra-se de que ela não é uma pecadora, não é uma prostituta, nem Maria Madalena. Ela não responde a uma necessidade expressa, mas antecipa uma necessidade de Cristo, né? Maria pronuncia com esse ato que Jesus fez ao lavar os pés de seus discípulos e aos ordenar que eles fizessem o mesmo com os outros. Escute bem. Ela fez isso antes mesmo de Jesus mandar. Este é um evangelho íntimo e sensível ao nosso corpo, importa, né? Assim como Jesus, e diferente de Judas, Maria age segundo uma teologia de abundância ao invés de uma teologia de escassez. Ela dá daquilo que possui. Naquele momento, né? Ela dá aquilo que ela possui. Era um mês de salário quando ela comprou aquele óleo, né? Ungido, perfumado para lavar os pés de Jesus. Sem se preocupar se ou não bom o bastante, sem esperar por uma ocasião mais importuna, né? Esse ato de hospitalidade custa caro a Maria, mas ela não calcula esse custo. Isso não
custa nada a Judas, mas mesmo assim ele se preocupa e expressa isso. Judas usa como desculpa o argumento de que ela poderia ter vendido o perfume e usado o dinheiro para ajudar os pobres, mas ela faz isso apenas para esconder a sua própria natureza desonesta, quer dizer, ele faz isso apenas para esconder a sua natureza desonesta. Então Judas, ele estava se escondendo, né? Ele é hipócrita, né? Como diz a palavra. E ele não se importa com os pobres, simplesmente não gosta das implicações dessa demonstração de hospitalidade radical. E o que ela pode exigir dele pessoalmente? Você acredita que às vezes aqueles que mais reclamam em sua igreja são justamente os que oferecem o mínimo de si mesmo? Judas parece aqui como uma severa advertência para nós. O ato de hospitalidade de Maria é profundamente teológico. Jesus diz: deixai-a para o dia da minha sepultura. Guardar isso aqui no 12, verso 7. Toda hospitalidade cristã está enraizada nas boas-vindas de Deus, conforme foi expressa por meio da vida e da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Recebemos e acolhemos as pessoas porque Deus nos ensinou, porque Deus nos acolheu primeiro. Irmãos, eu tô tendo uma dificuldade um pouco com a leitura, porque meu óculos quebrou de novo do outro lado, e conforme eu tô muito atacada da rinite, a visão também fica ruim. Mas não significa que eu não vou ler a palavra de Deus, vou sim. Ele capacita para que eu possa ler. Então, irmãos, tá dizendo aqui que Deus nos acolheu primeiro. Então, a palavra do Senhor diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, unigênito, para morrer por nós, para nos dar o quê? A salvação. E o que nós fazemos aqui, irmãos, tem muita coisa a ver com essa reflexão de hoje. Essa reflexão de hoje nos chama a fazer uma auto aí, conhecimento, ler a palavra de Deus para ver o que nós estamos fazendo, né? E eu fui lá também, fiz um outro resumo, estudei mais um pouco para falar de Maria Bethânia, né? Ela não se importou com os olhares críticos, ela ungiu os pés de Jesus e ouviu dele. O que ela fez será contado em memória a ela. Então Jesus disse, né? Porque ela não se preocupou com o que os outros iam dizer. Ela comprou daquele óleo mais caro e gastou todo o salário dela para ela fazer isso, né? O versículo que descreve Maria Bethânia a ungir os pés de Jesus está em João 12:3, né? Esta passagem, Maria, como Maria, irmã de Lázaro, pegou, né, uma libra de perfume de nardo puro e muito caro para ungir os pés de Jesus e enxugá-los com os seus cabelos, enchendo a casa de cheiros de perfume, né? De cheiro de perfume. O que entrando mais profundamente, né, nesse episódio, nos ensina o amor e a adoração preciosos. O amor e a adoração preciosos. Maria oferece o seu bem mais valioso, o perfume caro, e o seu próprio cabelo. O símbolo de quê? De humildade, irmãos. Nós estamos precisando disso, humildade. E reverência
reverência a quem? A Deus. Num gesto que íntimo, como um ato de amor e devoção a Jesus. Isso ensina que devemos oferecer a Deus o que temos de melhor e mais precioso, não apenas o que é medíocre. Olha essa palavra forte aqui, medíocre, né? Por quê? Porque da mesma forma que nós estamos oferecendo o melhor para Jesus, nós estamos oferecendo para os irmãos, para que os que não estão na presença de Deus, para os que estão ali, nós estamos oferecendo o melhor. Porque Jesus, ele morreu naquela cruz por nós. Ainda assim, tudo que nós fizermos para Jesus ainda é pouco, irmãos. Eu me sinto assim. Eu falo para Jesus, Jesus, ainda assim, o que eu faço ainda é pouco, né? Eu queria fazer muito mais. Eu digo ao Senhor que me capacite para que eu possa fazer muito mais. O amor a Jesus, eu poderia fazer uma reverência a Jesus como? Quando eu estendo a minha mão com todo o meu amor para ajudar aquele caído, aquele que está com a fé abatida, abalada, aquele que está necessitado, aquele que precisa ouvir a palavra de Deus, aquele que precisa de um abraço, aquele que precisa se levantar, né? Isso também é um amor que Jesus nos ensinou. E como será nós estamos fazendo isso? Não só dentro da igreja. Irmãos, eu sempre falo que dentro da igreja é muito fácil estar lá, falar de Jesus, mas quando nós saímos de lá, a nossa ação, o nosso ato, né? O nosso amor ao próximo, será que nós estamos dando o melhor que nós temos ao próximo, como Jesus fez por nós, né? O que aprendemos com a mulher que lavou os pés de Jesus? A mulher chora com sua lágrima, lava os pés de Jesus e enxuga-os com seus cabelos diante da indignação dos fariseus. Jesus conta a parábola dos dois devedores, né? E é perdoados, né? E perdoados, né? Ensinando que quem demonstra muito amor recebe mais perdão. Olha que palavra forte nessa manhã, né? Então, nos ensina que o amor, quando nós demonstramos muito amor, nós recebemos o perdão de Deus, né? E isso aqui, como aqueles devedores que eles foram perdoados lá na parábola, né? Tem lá, né? Aprendemos também com Maria Betânia que o melhor lugar para estar aos pés de Jesus, rendido a ele. Temos o privilégio, né, de quietar-nos aos pés de Jesus. Aprender a adorar e servir. Olha essa palavra aqui, irmão, servir. Guarda essa palavra aqui no seu coração. Servir de todo o nosso coração. Mas é de todos o nosso coração. De todo o nosso coração. Tem gente, irmãos, que está dentro da igreja se sentindo rejeitado. Rejeitado, sim. Porque se sente pequeno dentro da igreja, se sente rejeitado porque a pessoa não é capaz de chegar, dar uma paz do Senhor, dar um abraço, perguntar, irmãos, irmã, como foi seu dia? Você está bem? Gente, nós estamos fugindo do ensinamento de Jesus. Quando nós viramos as costas para o outro, né? Quando nós não importamos com o outro, quando nós temos essa hipocrisia de que ser o quê? Discriminadores, discriminar uma pessoa. Isso aí está na Bíblia. Jesus nunca fez exceção de pessoas. Não porque Judas foi lá, traiu Jesus, pecou, fez o que fez, Jesus não agiu com Judas da mesma maneira que Judas agiu com ele. E Jesus nos ensina aqui que nós não deveremos agir da mesma maneira que a pessoa age conosco, né? Nós deveremos estender a mão para ela, mesmo ela tentou nos prejudicar, tentou nos fazer mal,
Mas eu li uma frase que eu guardei há muito tempo no meu coração. E essa frase dizia assim: como que a senhora consegue ser boa com aquele que te fez tanto mal, que te apunhalou, que te desejou mal, que fez maldade? O mal não está em mim. O mal não está em mim. Se o mal não está em mim, eu não vou agir da mesma forma. Agora, tem situações, irmãos, que Deus fala conosco, que é como Ló, né? Que Abraão não podia levar Ló. Porque se Abraão caminhasse com Ló, Deus não ia cumprir o que tinha para cumprir na vida dele. E Ló estava na direção errada. Lá na frente, Ló melhorou, Abrão estendeu a mão para Ló, mas tudo tem um tempo determinado por Deus. E muitas vezes você tem que deixar Deus tratar. Você não precisa colocar suas mãos em vingança, em rancor, em ódio, em querer fazer do seu jeito. Deixa Deus cuidar. Não deseje nem mal para a pessoa. Simplesmente aquieta seu coração aos pés do Senhor. Afasta, fica lá quietinha no seu canto. A melhor coisa que você faz. Se a tentação bater, exclua. Né? Se é para tirar sua paz, exclua. Porque o inimigo veio o quê? Para matar, roubar e destruir. Ele quer alguma coisa para entrar. Então não dê motivo, né? Feche todas as brechas, né? Feche as brechas, né? Fique lá quietinho, ore pela pessoa, né? Mas fica aos pés do Senhor Jesus, renda aos pés do Senhor Jesus, renda a Ele. Fala: Senhor Jesus, eu entrego em suas mãos essa dificuldade que eu não consigo melhorar. A minha família, os meus filhos, a minha vida, a minha casa. Eu entrego em suas mãos. Porque o Senhor disse que não se preocupeis, né, com o que de comeis, com o que de bebeis, que o Senhor cuidará de nós. Mas nós temos, aí fala assim: mas irmã, a dificuldade está batendo na minha porta, a doença está batendo na minha porta, a tristeza está batendo na minha porta, a rejeição está batendo na minha porta, a falta, a escassez. Mas e aí? O que Cristo falou? No mundo tereis aflições, mas eu venci, e você, nós vamos vencer também. Mas nós temos que estar firmado com Jesus, né? Nós temos que ter essa diferença no nosso coração. O mal não está em nós, irmãos. Mesmo que o monte se abale, mesmo que a terra se mova, Deus se faz presente nesse tempo. Deus está conosco e está cuidando, né? Vamos orar então para encerrar essa live. E o ato de Maria Bethânia foi um ato de amor, de humildade, foi um ato de reverência ao Senhor, foi um ato de gratidão ao Senhor, né? E que nós possamos também, sabe? Porque muitas vezes a Bíblia fala também, tem uma passagem da Bíblia que fala que se alguém fizer pelos meus, por aqueles pequenininhos, por os meus, estarão fazendo a mim. Então, a palavra fala, irmãos, todo o tempo. A palavra fala. Jesus andava onde ele passava, ele levava multidões. Mas ele não estava ali correndo atrás de ninguém para falar que ele era filho de Deus. E assim mesmo ele foi rejeitado, foi cuspido, foi crucificado e foi morto, né? Às vezes a gente passa por uma situação, não quer mais Jesus. Porque fulano falou, não quer mais Jesus. Não, irmãos, nós devemos querer sim Jesus. E muito, muito, muito na nossa vida, né? E ter esse amor por Jesus, né? Que eu, na minha mente, eu sempre falo: Jesus, e agora? Como vai ser? Né? É o Senhor que está na minha vida, né? Eu tenho que ouvir a voz do Senhor, né? Amém? Vamos orar então para encerrar aqui a nossa live e agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui ainda levando o Evangelho, falando a palavra de Deus, e que essa palavra entre nos nossos corações e que entre mesmo para nós termos ações diferentes, né? Para nós não sermos hipócritas como aqueles fariseus, né? Que a palavra do Senhor também diz que me chamam
estão com o meu nome sobre a boca, né? Pronunciam o meu nome, estão pela boca, mas o coração não me tem. Tem esse versículo na palavra de Deus também. Vamos orar então? Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui, Senhor, nessa manhã de terça-feira. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Senhor, por cuidar de nós, porque nós somos falho, fraco e pecador. Obrigado pela tua palavra nessa manhã, ensinando a mim, ensinando a todos. Obrigado, Jesus, porque o Senhor ainda cuida de nós. As suas misericórdias se renovam a cada amanhecer. A tua palavra diz. Muito obrigado, Senhor, por não deixar faltar o pão nosso de cada dia, por não deixarmos esfriar esse amor no nosso coração, que continuamos, Senhor, perseverando na tua presença. E tudo aquilo que vem para tentar nos parar, para tentar nos desanimar, para tirar a nossa força, o Senhor se faz presente na hora da angústia. Nós clamamos e oramos e pedimos ao Senhor que entre com providência na vida desses que ainda não conhecem o seu amor. E nós olhamos e vimos um coração amargurado, um coração triste, um coração duro, porque ainda não conhece o verdadeiro amor que supre todas as nossas necessidades. Oh, meu Deus, muito obrigado, Senhor. Olhai por esses que estão nas ruas, que estão sem o que comer, sem vestir, que estão drogados, viciados, que estão perdidos nesse mundo. Olhai por esses também, Senhor, que não conhecem o seu amor, que estão aí precisando de alguma coisa nos hospitais, que estão doentes do corpo e da alma, que o Senhor possa libertar famílias, libertar laços, embaraços, que o Senhor possa trazer à tona tudo aquilo que nós não conseguimos ver, mas o Senhor enxerga todas as coisas, né? Nos livra de qualquer laço de contenda, de discórdia, de conversa fiado, de coisas que vêm para destruir, mas o Senhor tira, passa a espada, limpa, Senhor. Eu creio na tua palavra, eu creio no teu poder, né? Muito obrigada, Jesus. Olhai pelas mulheres, pelas crianças, olhai por todo o nosso bairro, nossa rua, nossos vizinhos da direita, da esquerda, de frente, de lado. Proteger as crianças, Senhor, os adolescentes que estão aí. Ó Senhor, nos ajude a manter esse amor sobre as famílias que estão sendo destruídas pelo Satanás. Ajude, Senhor, as famílias a procurarem a tua presença para ter o livramento, para continuar, né? Nos ajude, Senhor. Desde já somos gratos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e o que o Senhor não fez, porque não é da vontade do Senhor. Desde já, muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, meu Deus, que criou os céus e a terra, e todas as coisas se movem a um tocar de suas mãos. Muito obrigada, Jesus. Olhai pelos nossos governantes, pelo nosso Brasil. Olhai, Senhor, livra-nos, Senhor, de peste, de praga, de fome. Livra-nos, Senhor, de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Porque o nome de Jesus tem poder para curar, para libertar, para sarar, para transformar. O nome de Jesus é poderoso. Amém. Glórias a Deus, aleluia. Um beijo no coração de todos, um abraço bem apertado e fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus, aleluia, aleluia. O Pai está cuidando enquanto você ora. Depois eu vou disponibilizar o louvor lá. Amém? Glórias a Deus, aleluia.